O mundo ainda tremia com a lembrança do dilúvio. O céu, que um dia havia julgado toda a terra, permanecia em silêncio. Os homens reconstruíam suas vidas com medo, olhando para cima, temendo que Deus voltasse a agir. Mas em meio a esse silêncio, um homem começou a se levantar. Não em oração, mas em poder. Seu nome era Nimrod. A Bíblia diz pouco sobre ele, mas o suficiente para causar arrepio. Ele foi chamado de poderoso, caçador valente, fundador de reinos. Porém, por trás dessas poucas palavras esconde-se algo muito maior. Um movimento silencioso que mudou o rumo da humanidade. Nimrod não apenas liderou homens, ele os ensinou a viver sem depender de Deus. Mas por quê? Porque a história de Nimrod está ligada à Torre de Babel. Porque Deus decidiu intervir justamente quando os homens estavam unidos. E por que esse personagem é visto como o primeiro grande inimigo do plano de Deus? Não com guerra, mas com sistema, controle e orgulho. O que parecia proteção era, na verdade, rebelião. O que parecia unidade era dependência humana. E o que parecia progresso escondia um desafio direto ao céu. Neste vídeo, você vai descobrir quem foi Nimrod de verdade, qual era o seu plano oculto e por que a sua história ecoa até os dias de hoje, sempre que o homem tenta ocupar o lugar de Deus. Assista até o fim, porque entender Nimrod é entender como Babel ainda vive entre nós e como o plano de Deus quase foi confrontado desde o início. Junte-se a nós, enquanto mergulhamos em uma das histórias mais sombrias e pouco compreendidas da Bíblia, onde Nimrod, o primeiro grande líder humano após o dilúvio, construiu poder, ergueu cidades e tentou criar um mundo sem Deus. Prepare-se para entender por que Babel não foi apenas uma torre, mas um aviso eterno para toda a humanidade. O mundo ainda carregava o cheiro da terra molhada pelo dilúvio. As águas haviam baixado, mas o medo permanecia vivo no coração dos homens. Todos se lembravam do juízo de Deus. Ninguém falava alto demais. Ninguém desafiava o céu. Era um tempo de reconstrução, mas também de temor. Foi nesse mundo que Nimrod nasceu. A Bíblia começa a sua história de forma direta e curta, como se cada palavra pesasse mais do que muitas frases. Está escrito em Gênesis capítulo 10, versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Nimrod era filho de Cuxi, neto de Cam, bisneto de Noé, o homem que havia sobrevivido ao dilúvio. Sua linhagem vinha de uma família marcada por histórias difíceis, por erros antigos e por consequências que ainda ecoavam entre as tendas. Cam, seu avô, havia desonrado o próprio pai, e aquela marca nunca foi esquecida. Sua mãe não é citada pelo nome nas escrituras, mas era uma mulher do povo de Cuxi, acostumada ao trabalho duro, ao silêncio e ao medo de Deus. Ela deu à luz em terras largas, provavelmente na região que mais tarde seria chamada de Planície de Sinar, lugar que se tornaria central na história da humanidade. Quando Nimrod nasceu, não foi como os outros meninos. Desde pequeno, seu corpo parecia mais forte, seus olhos mais atentos, sua presença mais pesada. As pessoas notavam. Os anciãos observavam em silêncio. Alguns cochichavam perto do fogo à noite. Esse menino não é comum, dizia um deles em voz baixa. Ele carrega algo diferente, respondia outro com um olhar preocupado. O nome Nimrod começou a ser repetido entre as famílias. Seu significado carrega a ideia de rebelião, de alguém que se levanta, que desafia, que não se curva facilmente. Mesmo sem entender, as pessoas sentiam que aquele nome tinha peso. Enquanto outros meninos aprendiam apenas a cuidar dos rebanhos, Nimrod observava os homens mais velhos caçarem. Aprendeu rápido, corria mais, atirava melhor, não tinha medo dos animais selvagens. Onde outros recuavam, ele avançava. Seu pai, Cuxi, certa vez o chamou ao entardecer, enquanto o sol descia no horizonte. Filho, lembre-se sempre do que aconteceu com nossos pais, disse ele.
Deus julga a soberba dos homens. Nimrod ouviu em silêncio. Não respondeu. Seus olhos estavam fixos ao longe, onde a terra parecia não ter fim. Com o passar dos anos, sua força aumentou, mas também sua influência. As pessoas começaram a procurá-lo quando havia perigo, quando feras atacavam, quando havia disputas. Ele resolvia, protegia, impunha respeito. E assim, sem trono, sem coroa e sem exército formal, Nimrod começou a se tornar alguém seguido. A Bíblia resume tudo em uma frase curta, mas pesada. Ele começou a ser poderoso na terra. Não diz que Deus o levantou. Não diz que foi escolhido. Apenas diz que começou. Como se algo estivesse em movimento, como se um caminho estivesse sendo traçado. Alguns viam nisso uma bênção, outros sentiam um incômodo no coração, mas não sabiam explicar. Afinal, depois de tanto medo, quem recusaria um homem forte? Mas havia uma pergunta que ninguém ousava fazer em voz alta. Se Nimrod estava se tornando poderoso, de onde vinha esse poder? E mais ainda, para onde ele levaria os homens? O silêncio de Deus ainda cobria a terra, e o nome de Nimrod começava a ecoar. Mas que tipo de poder estava nascendo junto com aquele menino? O silêncio ainda cobria a terra, mas o tempo não parava. Os anos passaram, e o menino que despertava perguntas cresceu entre campos abertos e caminhos perigosos. As famílias se espalhavam pelas terras largas, vivendo em tendas simples, sempre atentas aos sons da noite. Animais selvagens rondavam. O medo era constante. A lembrança do dilúvio ainda fazia os homens olharem para o céu com cuidado. Nimrod cresceu nesse ambiente. Desde jovem, ele se afastava das tendas ao amanhecer. Observava as pegadas no chão, sentia o vento, escutava os ruídos da mata. Aprendeu a caçar antes mesmo de ser ensinado. Onde outros jovens hesitavam, ele avançava. Onde outros temiam, ele se mostrava firme. Logo, sua habilidade começou a ser comentada. Ele enfrentou a fera sozinho, dizia um homem, admirado. Não recuou nem quando o animal avançou, respondia outro. As aldeias próximas passaram a se sentir mais seguras quando Nimrod estava por perto. Ele protegia rebanhos, afastava predadores e escoltava famílias em viagens perigosas. Sua força não era apenas física, sua presença trazia confiança. E a confiança rapidamente se transformou em dependência. Os anciãos ainda se reuniam à noite para decidir os assuntos do povo, como sempre havia sido desde os dias de Noé. Mas algo começou a mudar. Antes de procurar os mais velhos, muitos iam até Nimrod. "O que você acha que devemos fazer?" perguntavam. "Você pode nos proteger?" insistiam. Nimrod não rejeitava, não corrigia, apenas aceitava. A Bíblia registra esse momento com poucas palavras, mas cheias de peso. Em Gênesis 10:9 está escrito: "Ele foi valente caçador diante do Senhor." Essa frase passou a ser repetida entre o povo. Alguns diziam com admiração, outros com receio. Para muitos, aquilo soava como aprovação divina. Se era diante do Senhor, então devia ser bom. Se era valente, então devia liderar. Mas nem todos sentiam paz ao ouvir isso. Certa noite, um ancião se aproximou de Nimrod enquanto o fogo ainda queimava. "A força pode proteger, mas também pode cegar", disse o velho com voz calma. "Lembre-se de que Deus é quem guarda este povo." Nimrod olhou para as chamas por alguns instantes antes de responder. "Deus nos deu mãos fortes para sobreviver", disse ele, sem elevar a voz. "Alguém precisa usá-las." O velho se afastou em silêncio. Algo naquela resposta o inquietou, mas ele não insistiu. Com o tempo, a fama de Nimrod cresceu mais do que os próprios rebanhos. Seu nome era citado antes das orações. Seu conselho vinha antes da tradição. A liderança antiga começava a perder espaço. Aos poucos, o povo já não perguntava o que Deus queria, perguntava o que Nimrod faria. A frase continuava ecoando nas conversas como um selo invisível: "Valente caçador diante do Senhor."
Mas ninguém parecia se perguntar o que realmente significava estar diante do Senhor, se era estar sob seus olhos ou desafiá-los. Nimrod caminhava pelas terras abertas com passos firmes. Onde passava, homens o seguiam. Onde falava, decisões eram tomadas. Sem perceber, ele deixava de ser apenas um protetor. Estava se tornando uma referência e talvez algo mais. Mas estar diante do Senhor significava aprovação, ou era o começo de um desafio contra o próprio Deus. A presença dele já não passava despercebida. Onde Nimrod chegava, as conversas mudavam de tom. Os rostos se voltavam. Os homens ficavam atentos. Não era apenas respeito, era expectativa. O mundo ainda vivia sob a sombra do dilúvio, e o medo fazia parte do dia a dia de todos. As histórias do grande juízo ainda eram contadas ao redor do fogo. Pais lembravam aos filhos como a água havia coberto tudo, como apenas Noé e sua família sobreviveram. A ideia de que Deus poderia julgar novamente nunca saía da mente do povo. Nimrod percebeu isso. Ele ouviu os sussurros, viu o temor nos olhos, entendeu o silêncio pesado quando o céu escurecia. O medo era comum a todos. E onde há medo, há espaço para controle. Ele não precisava criar pânico. Ele apenas usava o que já existia. Quando as famílias se reuniam, ele falava com voz firme. Sozinhos somos fracos, dizia. Espalhados, somos alvos fáceis. As pessoas concordavam com a cabeça. O perigo estava por toda parte. Animais, conflitos, incertezas. Nimrod oferecia algo que todos desejavam: segurança. Se ficarmos juntos, ninguém nos vencerá, continuava. Precisamos de ordem, precisamos de força. Não era um discurso violento, era calmo, convincente. Ele falava como alguém que parecia se importar, e muitos acreditavam que ele realmente se importava. Aos poucos, as aldeias começaram a se organizar em torno dele. Decisões que antes eram tomadas em conselho, agora passavam por Nimrod. Ele escolhia quem protegia, quem liderava, quem ficava por perto. Ele nos mantém vivos, diziam alguns. Com ele, não temos medo, diziam outros. Mas havia um preço invisível. A dependência cresceu. As pessoas deixaram de perguntar a Deus. Passaram a perguntar a Nimrod. Quando surgia uma ameaça, não oravam primeiro. Corriam até ele. Certa noite, um homem simples se aproximou, aflito. Nimrod, ouvimos trovões. E se Deus se irar outra vez? Perguntou tremendo. Nimrod respondeu sem hesitar. Enquanto eu estiver aqui, vocês estarão seguros. Essas palavras trouxeram alívio imediato, mas algo profundo mudou naquele instante. A confiança que antes pertencia a Deus começava a ser transferida para um homem. O medo, que antes levava o povo à obediência, agora os prendia a uma liderança única. A proteção virou comando. O comando virou controle. E o controle se tornou autoridade absoluta. A Bíblia não descreve esse processo em detalhes, mas confirma o resultado. Nimrod não era apenas um caçador. Ele se tornava o centro da vida coletiva. Os anciãos perceberam tarde demais. Um deles comentou em voz baixa: o medo que nos une também pode nos escravizar. Mas poucos quiseram ouvir. Afinal, quem ousaria questionar aquele que parecia manter todos vivos? O povo estava unido, mas não pela fé, pela necessidade, pela insegurança, pelo medo. E Nimrod estava no centro de tudo. E quando o medo governa, quem realmente manda? Antes de continuarmos, pedimos o seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar revelando histórias bíblicas profundas, como a de Nimrod, um homem que prometeu segurança, mas conduziu o povo ao confronto com o próprio céu. Agora, vamos seguir para o momento em que a unidade se torna rebelião e o silêncio de Deus chega ao fim. A união agora tinha forma. Já não era apenas a presença de um homem forte no meio do povo. Começava a surgir algo maior, mais fixo, mais difícil de ser desfeito.
As famílias, antes espalhadas em tendas, passaram a se aproximar umas das outras. O movimento não era por acaso, era direção. Nimrod apontava caminhos. Ele mostrava lugares férteis, terras planas, próximas a rios. Dizia que ali o povo estaria seguro, protegido e forte. Aos poucos, as tendas deram lugar a casas simples. Depois, a muros. Depois, a estruturas que não se moviam mais. A Bíblia registra esse momento de forma direta, em Gênesis capítulo 10, versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Ali nascia algo que nunca havia existido desde o dilúvio. Não era apenas uma cidade, era um reino. Pela primeira vez, muitos homens viviam sob um só comando humano. Babel surgiu primeiro, um centro forte, organizado, cheio de gente. Depois vieram Ereque e Acade. Cada cidade tinha função, ordem e hierarquia. Tudo funcionava porque alguém decidia. E esse alguém era Nimrod. Aqui ninguém anda sozinho, dizia ele aos que chegavam. Aqui há proteção. Os homens se sentiam seguros dentro dos muros. As mulheres descansavam mais tranquilas. As crianças brincavam sem tanto medo. A sensação de estabilidade era nova, confortável, sedutora. Mas essa segurança tinha regras. Para vivermos assim, precisamos obedecer, dizia Nimrod em reuniões abertas. Ordem mantém a vida. Poucos questionavam. Afinal, a desordem lembrava o passado, lembrava o mundo antes do dilúvio. E ninguém queria voltar àquele caos. Os antigos conselhos de família perderam força. As decisões passaram a vir de cima. Funções foram distribuídas, guardas foram escolhidos, trabalhadores organizados. Tudo tinha método. Um ancião comentou com outro em voz baixa. Antes, cada pai cuidava de sua casa. Agora, alguém cuida de todos nós. Isso não é bom? Respondeu o outro, hesitante. Estamos vivos. O poder de Nimrod já não dependia apenas de sua força pessoal. Agora estava nos muros, nas cidades, nas regras. Mesmo quando ele não estava presente, sua vontade era cumprida. O poder deixou de ser algo que se via em um homem e passou a viver dentro de um sistema. As pessoas se acostumaram rápido, confiaram, se acomodaram. Poucos perceberam que quanto mais fixos ficavam, menos livres se tornavam. Nimrod caminhava pelas cidades, observando o que havia sido construído. Homens o saudavam. Ordens eram obedecidas sem discussão. O reino crescia, e com ele crescia também algo invisível. A centralização da vida humana longe da dependência de Deus. Mas por que concentrar tantos homens em um só lugar? A concentração das pessoas facilitava tudo. As cidades cresciam, os caminhos se enchiam de vozes e o trabalho avançava com rapidez. Havia algo que tornava aquele movimento ainda mais forte. Todos se entendiam perfeitamente. Não havia confusão de palavras, não havia mal-entendidos. O som das ordens corria de boca em boca como água limpa. A Escritura registra esse tempo de forma simples e direta, em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia uma só língua e uma só maneira de falar. Nimrod percebeu o valor disso imediatamente. Quando ele falava, todos compreendiam. Quando alguém repetia suas palavras, o sentido não se perdia. Uma ordem dada pela manhã já estava sendo cumprida antes do pôr do sol. O trabalho fluía sem resistência. Façam assim, dizia ele. Assim será feito. Respondiam sem questionar. Homens cortavam madeira juntos, outros moldavam tijolos, mulheres organizavam alimentos, crianças aprendiam observando. Pareciam um só corpo, com muitas mãos e uma só direção. A unidade impressionava. Alguns diziam que aquilo era uma bênção. Afinal, nunca foi tão fácil trabalhar juntos. Nunca foi tão simples obedecer. Nunca houve tanta eficiência. Nimrod observava tudo em silêncio, atento, aprendendo como conduzir aquele fluxo humano. Quando falamos o mesmo, somos mais fortes.
dizia ele em reuniões abertas. A divisão enfraquece. O povo concordava. A divisão lembrava dispersão. A dispersão lembrava solidão. E a solidão lembrava perigo. Mas, pouco a pouco, a unidade começou a mudar de forma. Já não era apenas algo natural. Passou a ser organizada, controlada, direcionada. As palavras certas eram repetidas. As ideias diferentes eram deixadas de lado. Quem pensava fora do que era comum sentia o peso do olhar dos outros. Um homem comentou com outro enquanto trabalhavam. Tudo aqui funciona rápido demais. Isso é bom, respondeu o outro. Não precisamos pensar muito. Pensar começou a parecer desnecessário. Obedecer era mais fácil. A língua única ajudava, mas também moldava. Todos falavam igual, pensavam parecido, agiam no mesmo ritmo. Nimrod usava isso com cuidado. Não gritava, não forçava, bastava orientar. A comunicação perfeita fazia o resto. O povo se movia como ele desejava, muitas vezes sem perceber. Os anciãos quase não eram mais procurados. Suas palavras pareciam lentas, antigas. Já Nimrod falava o idioma do agora, do fazer, do construir. Enquanto falamos o mesmo, nada nos impede, dizia ele. A frase se espalhou, virou certeza. A unidade deixou de ser apenas convivência e se tornou ferramenta. O que antes aproximava as pessoas, agora também as prendia. A voz era uma só. O pensamento, quase um só. A direção, cada vez mais clara e cada vez menos vinda de Deus. E se essa unidade não viesse de Deus? A ideia começou a ganhar forma, enquanto todos falavam a mesma língua e caminhavam na mesma direção. Já não fazia sentido viver em tendas frágeis, sempre prontas para serem desmontadas. O povo estava cansado de se mover, cansado de recomeçar. O desejo agora era ficar. Foi então que muitos chegaram à planície de Sinar. A Bíblia descreve esse momento em Gênesis capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. O lugar era amplo, fértil e fácil de defender. Nimrod viu aquilo como a resposta que precisava. Ali não seria apenas mais um acampamento. Seria algo fixo, forte, permanente. Ele reuniu o povo e falou com segurança. Aqui não precisamos mais levantar tendas, disse. Aqui construiremos algo que ficará. As palavras trouxeram alívio. Ficar significava estabilidade. Significava não fugir. Significava não depender da estrada. Aos poucos, as estacas das tendas foram arrancadas do chão. Em seu lugar, surgiram fundações. Não vamos mais nos espalhar, dizia Nimrod. Unidos, somos fortes. Casas começaram a ser erguidas. Muros ganharam altura. O povo trabalhava com entusiasmo. Cada parede levantada parecia afastar o medo do passado. Cada construção era uma promessa de futuro. Alguns mais velhos ainda lembravam das palavras antigas, ditas por Noé, de que os homens deveriam se espalhar pela terra. Mas essas lembranças soavam distantes demais diante do conforto que surgia. Por que sair, se aqui estamos seguros? Perguntavam os mais jovens. Por que obedecer a uma ordem antiga, se agora temos controle? Diziam outros. Nimrod não precisava convencer muito. Bastava concordar. Esta cidade nos protegerá, afirmava. Aqui ninguém nos dispersará. O povo gostou da ideia. A cidade não seria apenas um lugar para morar. Seria um refúgio contra o medo, contra o céu fechado, contra qualquer ameaça invisível. As tendas desapareceram. O movimento cessou. A vida começou a girar em torno de um só ponto. A cidade crescia, e com ela crescia também a certeza de que ali era o lugar definitivo. Aqui criaremos nossos filhos, diziam as famílias.
Aqui envelheceremos, diziam os mais velhos. A decisão estava tomada no coração coletivo: ficar, não por um tempo, não por uma estação, mas para sempre. Nimrod caminhava entre as construções observando. A cidade tomava forma como ele havia imaginado. Um povo fixo é um povo controlável. Um povo que não se move aprende a obedecer. E assim, sem perceber, os homens escolheram permanecer. Mas Deus havia mandado os homens se espalharem. A decisão de permanecer começou a exigir esforço. Para que a cidade fosse realmente forte, não bastava vontade. Era preciso trabalho pesado. O som que agora dominava a planície de Sinar não era mais o do vento, mas o dos fornos acesos e das mãos moldando tijolos. Homens e mulheres acordavam antes do sol. O barro era misturado com água, pisado com os pés cansados, moldado em formas simples. Os tijolos eram levados aos fornos, onde o calor era intenso. O suor escorria, as costas doíam. A poeira entrava nos olhos. A Bíblia lembra esse esforço quando diz que eles passaram a usar tijolos no lugar da pedra. Nada vinha pronto da terra. Tudo precisava ser feito pelas mãos humanas. Nimrod observava o trabalho e falava ao povo enquanto passava entre eles. Cada tijolo é uma garantia, dizia. Cada parede nos mantém vivos. As pessoas ouviam enquanto trabalhavam. O cansaço fazia as palavras entrarem fundo. Trabalhar juntos criava laços. Sofrer juntos criava união. E essa união era direcionada. Espalhados, somos fracos, repetia Nimrod. Juntos ninguém nos derruba. A ideia foi sendo aceita como verdade. A dispersão passou a ser vista como perigo, como erro, como algo que colocaria tudo a perder. Quem falava em sair era olhado com desconfiança. Você quer nos deixar desprotegidos? Perguntavam. Quer destruir o que estamos construindo? Acusavam outros. Pouco a pouco, ficar juntos deixou de ser uma escolha e virou regra. Um sonho compartilhado. Um ideal maior do que qualquer família. Certa tarde, enquanto o fogo dos fornos queimava forte, um homem mais velho se aproximou de Nimrod. Sua voz era cansada, mas sincera. Noé dizia que Deus mandou os homens se espalharem pela terra, lembrou ele. Talvez não devêssemos ficar todos aqui. Nimrod não levantou a voz. Falou com calma. Isso foi para outro tempo, respondeu. Hoje, espalhar é morrer. Permanecer é sobreviver. O velho abaixou a cabeça. As palavras fizeram sentido diante da realidade dura. A obediência antiga parecia distante demais do perigo atual. Assim, algo começou a mudar no coração do povo. Obedecer a Deus já não parecia proteção, parecia risco, parecia ameaça ao que estava sendo construído com tanto esforço. O trabalho continuava, os fornos queimavam dia e noite, o cansaço aumentava, mas também aumentava a convicção de que aquele sacrifício valia a pena. Estamos construindo nosso futuro, diziam uns aos outros. Aqui ninguém nos separará, afirmavam com firmeza. Nimrod via o resultado. Um povo cansado pensa menos. Um povo unido no sofrimento aceita mais. A permanência já não era apenas desejo, era necessidade. E assim, o sonho de ficar se tornou mais forte do que a lembrança da ordem de Deus. E se Deus fosse visto como o verdadeiro inimigo desse plano, a ideia surgiu no meio do esforço, enquanto as mãos ainda doíam e o fogo dos fornos ardia forte. O povo já havia aprendido a moldar o barro, a empilhar tijolos, a levantar muros altos. A cidade crescia firme e com ela crescia também a confiança no que eram capazes de fazer. Foi nesse ambiente que Nimrod falou algo novo. Ele reuniu líderes, trabalhadores e famílias. Não gritou, não ordenou, falou como quem apresenta um sonho. Já construímos casas, disse. Já levantamos muros. Agora podemos fazer mais. As pessoas se aproximaram para ouvir melhor. Faremos uma torre, continuou. Uma torre como nunca houve. Houve silêncio. Alguns se entreolharam.
Outros sentiram o coração bater mais forte. A ideia parecia grande demais. Uma torre alta, explicou Nimrod, tão alta que alcance o céu. A Bíblia registra essas palavras em Gênesis capítulo 11, versículo 4. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. A frase se espalhou rápido. A torre não seria apenas mais uma construção. Seria um símbolo, algo visível de longe, algo eterno. Assim todos saberão quem somos, disse alguém. Nunca seremos esquecidos, respondeu outro. Nimrod observava as reações. Sabia que havia tocado em algo profundo. O céu sempre foi visto como morada de Deus. Agora, passava a ser um alvo humano. Se chegarmos perto do céu, dizia ele, nada poderá nos deter. A torre representava segurança, orgulho e permanência. Quanto mais alta, mais distante parecia o medo do dilúvio. Quanto mais alta, mais forte parecia o homem. Alguns tiveram dúvidas. O céu não pertence a Deus? Perguntou um jovem com cuidado. Nimrod respondeu sem agressividade. Deus está longe, disse. Nós estamos aqui. Precisamos garantir nosso futuro. As palavras pareceram razoáveis para quem já estava cansado de temer o céu. A torre dava a sensação de controle, de domínio, de vitória sobre a incerteza. O trabalho começou imediatamente. Os tijolos agora subiam, não apenas se espalhavam. Cada nível construído aumentava a empolgação. As pessoas olhavam para cima com orgulho. Estamos chegando perto, diziam. Nada nos deterá, repetiam. Aos poucos, algo mudou no coração coletivo. O céu deixou de ser lembrado como lugar de reverência. Passou a ser visto como um objetivo, um desafio, um limite a ser alcançado. Nimrod caminhava entre as fileiras de trabalhadores, observando a torre crescer. Seus olhos não demonstravam dúvida, apenas foco. A torre subia, o orgulho também, e o céu parecia cada vez mais próximo. Mas para quê? Alcançar o céu. A repetição das palavras começou a tomar conta do povo. Enquanto a torre subia, as vozes também se uniam em uma mesma ideia. Não era mais apenas sobre tijolos ou altura. Era sobre identidade, sobre deixar marca, sobre não ser esquecido. A frase passava de boca em boca, como se fosse um acordo silencioso entre todos. Façamos um nome para nós, diziam. A Bíblia registra isso claramente em Gênesis capítulo 11, versículo 4. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O nome passou a ser mais importante do que a obediência, mais importante do que a lembrança de Deus. O medo de ser espalhado superava o desejo de agradar ao Criador. Nimrod não precisava repetir a frase. O povo fazia isso por ele. Homens simples, mulheres cansadas, jovens cheios de força. Todos falavam a mesma coisa, com convicção. Nosso nome será lembrado, dizia um trabalhador. Seremos conhecidos em toda a terra, respondia outro. A glória, que antes era atribuída a Deus pelo livramento do dilúvio, agora era direcionada à obra humana. Cada tijolo colocado era visto como conquista própria. Cada andar da torre, um motivo de orgulho. Aos poucos, o nome de Nimrod começou a aparecer junto com a obra. Foi Nimrod quem nos reuniu, diziam. Foi ele quem nos deu segurança, afirmavam. Alguns passaram a agradecer a ele antes mesmo de agradecer a Deus. Outros falavam seu nome com respeito exagerado. Quando surgia um problema, era a ele que recorriam. Nimrod saberá o que fazer, repetiam. O nome de Deus ainda era conhecido, mas já não era central. Era lembrado em palavras antigas, em histórias do passado. O nome de Nimrod, porém, estava ligado ao presente, ao trabalho, à sobrevivência. Um ancião observava tudo em silêncio. Certa vez, falou com outro em voz baixa. Estamos trocando o nome que nos salvou por um nome que nos governa. Mas poucos quiseram ouvir. O movimento era forte demais. A multidão tinha escolhido o que celebrar.
Nimrod caminhava pela cidade e pela torre em construção. Quando passava, as pessoas paravam. Algumas se curvavam levemente, outras sorriam com admiração. Seu nome já não era apenas citado, era respeitado, quase venerado. A torre era vista como símbolo do povo, mas no coração de muitos, ela também era símbolo de Nimrod, sua liderança, sua visão, sua força. O nome do homem crescia junto com a altura da torre, e enquanto isso, o nome de Deus ficava cada vez mais distante da conversa diária. Quando o nome do homem cresce, onde fica o nome de Deus? A altura da torre já podia ser vista de longe. Quem se aproximava da planície de Sinar levantava os olhos antes mesmo de chegar às muralhas. Os andares se multiplicavam, os andaimes subiam, o esforço não diminuía. E, acima de tudo, nada acontecia no céu, nenhum trovão, nenhuma voz, nenhum sinal. O céu permanecia fechado, calado, distante. O povo comentava isso enquanto trabalhava. Se Deus fosse contra, já teria feito algo, dizia um homem, limpando o suor do rosto. O dilúvio veio rápido, respondia outro. Agora, nada acontece. Essas palavras se espalharam como conforto. O silêncio passou a ser interpretado como permissão. A ausência de juízo virou prova de aprovação. Nimrod percebeu isso com clareza. Ele caminhava pela obra observando cada detalhe, vendo o ritmo constante, sentindo a confiança crescer. O silêncio de Deus trabalhava a seu favor mais do que qualquer discurso. Continuem, dizia apenas. Estamos no caminho certo. Ninguém mais esperava um sinal do céu. O olhar estava voltado para cima, mas não em reverência, em ambição. Cada novo nível da torre era recebido com celebração. Se Deus estivesse descontente, já teria nos parado, afirmavam com segurança. Alguns até lembravam das histórias antigas, mas logo afastavam o pensamento. Aquilo foi outro tempo, diziam. Hoje somos diferentes. O silêncio começou a moldar a fé do povo. Uma fé sem temor, sem obediência. Uma fé baseada no que viam e construíam com as próprias mãos. Um ancião tentou alertar certa vez. O silêncio de Deus não é sempre aprovação, disse ele com voz fraca, mas quase ninguém ouviu. O barulho da obra era maior. O orgulho falava mais alto. Nimrod, por sua vez, usava o silêncio como argumento. Deus nos observa, dizia, e nada impede o que fazemos. Essas palavras firmaram ainda mais o engano. Se Deus não interrompia, então o plano devia estar certo. Se não havia juízo, então não havia erro. A torre crescia, o nome de Nimrod crescia, e a confiança humana se fortalecia, mas o céu continuava em silêncio. Nenhum aviso, nenhuma resposta, apenas espera. E poucos perceberam que o silêncio nem sempre é concordância. Às vezes é paciência, às vezes é o tempo antes da ação. Mas e se esse silêncio não fosse aprovação, e sim espera? A confiança já não era silenciosa, agora era celebrada. Enquanto a torre avançava, surgiram festas, discursos e promessas. O povo se reunia para comemorar o que havia sido construído. Cantavam, comiam juntos e olhavam para cima com orgulho. As palavras ditas nessas reuniões eram sempre as mesmas. Conseguimos, diziam. Estamos seguros, repetiam. Nimrod passou a falar com mais firmeza. Já não precisava medir as palavras. O coração do povo estava preparado para ouvi-lo. Nunca mais dependeremos do céu, afirmou certa vez, diante de uma multidão. Construímos com nossas mãos o que precisamos para viver. As pessoas aplaudiram. Aquela frase tocava fundo. Dependência era vista como fraqueza, autonomia como vitória. O homem agora controla seu próprio destino, continuou Nimrod. Não precisamos mais temer. Essas palavras se espalharam rápido. Eram repetidas nas casas, nos caminhos, nos fornos. Tornaram-se verdade para muitos. O nome de Deus ainda era citado, mas já não era necessário. Era apenas parte da tradição.
A rebelião não veio em forma de guerra, veio em forma de discurso bonito, de promessa de segurança, de confiança exagerada no esforço humano. Um homem comentou com outro durante uma celebração: "Antes pedíamos ajuda a Deus. Agora temos Nimrod", respondeu o outro sorrindo. O povo começou a agradecer mais pelas obras do que pelo Criador. A torre era vista como garantia de futuro, a cidade como salvação, Nimrod como guia. A ideia de independência se tornou o maior ideal. Ser livre de Deus passou a parecer maturidade, crescimento, evolução. Alguns poucos ainda sentiam desconforto no coração. "E se estivermos errados?", perguntou uma mulher ao marido. "Errados por estarmos vivos?", respondeu ele. "Veja tudo o que construímos." O questionamento era abafado pelo barulho das festas, pela música, pela certeza coletiva de que estavam certos. Nimrod observava tudo com atenção. Sabia que o momento era delicado. Não precisava atacar Deus diretamente. Bastava substituí-lo. Quando o homem se sente suficiente, Deus se torna desnecessário. A rebelião estava completa, mas disfarçada de progresso. O povo não se via como inimigo de Deus. Via-se como vencedor, autossuficiente, forte. Mas o céu continuava observando, e aquilo que parecia liberdade era afastamento. Mas quando Deus é rejeitado, quem sustenta o mundo? O afastamento já era claro, mas ainda havia coisas que não eram ditas em público. Enquanto o povo celebrava nas partes baixas da cidade, Nimrod subia cada vez mais. Os níveis mais altos da construção ficavam longe do barulho das festas. Ali, o vento era mais forte, o ar mais seco e o céu parecia mais próximo. Somente alguns líderes podiam subir com ele. Eram homens escolhidos, responsáveis pela obra, pela ordem e pela segurança. Aqueles que confiavam plenamente em Nimrod e que já não tinham dúvidas no coração. Em um desses encontros, ele falou com voz firme, sem rodeios. "A torre não é apenas para nos proteger", disse olhando para o alto. "Ela é para nos colocar acima de tudo." Os homens se entreolharam. Ninguém interrompeu. "Enquanto o povo vê abrigo", continuou Nimrod, "nós sabemos que é mais do que isso." Um dos líderes respirou fundo e perguntou com cuidado: "Mais do que proteção? Como assim?" Nimrod deu alguns passos, aproximando-se da borda da torre, e respondeu: "É um sinal, um marco, um desafio." A palavra ficou no ar. "O céu sempre foi visto como algo distante, intocável", disse ele. "Mas estamos provando que o homem pode subir, pode alcançar, pode governar." Os líderes ouviram em silêncio. Aquilo explicava tudo: a altura, a pressa, a necessidade de não parar. "Se chegarmos alto o bastante", continuou Nimrod, "nunca mais viveremos com medo do céu." Um deles engoliu em seco. "Isso não é ir longe demais?", perguntou. Nimrod virou-se lentamente. "Longe demais foi viver com medo", respondeu. "Agora estamos tomando o controle." Ali, naquele ponto alto, o verdadeiro propósito ficou claro. A torre não era apenas construção, era posição, era trono, um lugar simbólico onde o homem se colocava acima da dependência de Deus. Os líderes começaram a entender que aquilo não era apenas uma cidade forte, era um sistema, um novo modo de viver, um mundo onde Deus não era mais necessário. "O povo não precisa saber de tudo", disse Nimrod. "Basta trabalhar, basta acreditar, e assim seria. O segredo ficaria no alto, longe dos olhos da multidão. A torre continuaria crescendo como símbolo de proteção, mas também como sinal de desafio. Os níveis mais altos eram silenciosos. Não havia celebração ali, apenas decisões. A torre se tornava, pouco a pouco, um trono contra o céu, e ninguém lá embaixo percebia. Mas Deus permitiria que um trono fosse levantado contra o céu. Lá do alto, o movimento dos homens parecia pequeno. A torre, que para o povo era imensa, ainda assim não alcançava o céu. As vozes que se exaltavam na planície de Sinar subiam como eco fraco. O esforço humano era grande, mas limitado. Foi então que a Escritura diz algo simples e profundo:
Em Gênesis capítulo 11, versículo 5, está escrito: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desceu, não porque não pudesse ver de cima, não porque precisasse aprender algo novo, mas porque o momento havia chegado. Enquanto os homens subiam com orgulho, Deus descia com autoridade. O céu, que havia permanecido em silêncio por tanto tempo, agora se movia, não em pressa, em decisão. Na planície, ninguém percebeu. O trabalho continuava. Os fornos queimavam, as ordens eram dadas, a torre ainda crescia. O povo achava que tudo seguia como sempre, mas o olhar de Deus já estava sobre Babel. Ele via a cidade, via a torre, via o coração por trás da obra. Deus não observava tijolos, observava intenções. Não via apenas união, via rebelião organizada, via homens unidos não para obedecer, mas para substituir. Nimrod caminhava confiante entre os líderes. Nenhuma mudança no céu o preocupava. Afinal, nada havia acontecido até ali. Continuem, dizia ele. Nada nos impedirá. Mas algo invisível já havia mudado. O céu não estava mais em silêncio. Estava atento. O tempo da observação estava chegando ao fim. O tempo da resposta se aproximava. Deus conhecia bem a força da unidade humana. Sabia que quando os homens se unem fora de sua vontade, a destruição vem depois. Não por falta de poder humano, mas por excesso de orgulho. A torre não era apenas uma construção. Era um sinal claro de que o homem queria subir sem Deus, governar sem Deus, permanecer sem Deus. E Deus desceu para julgar isso. Não houve aviso prévio, não houve discussão, não houve negociação. O povo não viu, Nimrod não percebeu, mas o céu já havia decidido agir. A intervenção divina estava próxima, muito próxima. O que Deus fará com um mundo unido contra ele? A resposta veio sem aviso. Não houve trovão nem fogo caindo do céu. O juízo começou de forma simples, quase silenciosa, e por isso mesmo foi tão devastador. Enquanto o povo trabalhava como em todos os outros dias, algo mudou dentro deles. As palavras começaram a falhar. Um homem pediu uma ferramenta, mas o outro não entendeu. Um líder deu uma ordem, e ninguém se moveu. Um aviso foi gritado do alto da torre, mas soou como ruído sem sentido. "Traga os tijolos!" gritou um supervisor. "O quê?" respondeu o outro confuso. "Eu disse os tijolos. Não entendo o que você está dizendo." A Bíblia descreve esse momento em Gênesis, capítulo 11, versículo 7. "Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a linguagem do outro." O que antes era unidade perfeita virou confusão total. Gritos se espalharam pela construção. Ordens se cruzavam. Gestos tentavam substituir palavras, mas também falhavam. O ritmo do trabalho foi quebrado em minutos. O que levava dias para avançar agora não saía do lugar. "Por que você não obedece?" gritou um homem irritado. "Eu não sei o que você quer", respondeu o outro desesperado. O caos tomou conta da torre e da cidade. Pessoas que sempre se entenderam agora se olhavam como estranhas. A confiança se dissolveu. A paciência acabou. A unidade que sustentava tudo simplesmente desapareceu. Nimrod tentou agir. Ele subiu em um ponto alto e falou com força, tentando impor ordem, mas sua voz já não unia. Cada grupo ouvia algo diferente. Cada ouvido entendia outra coisa. Seu poder, que dependia da comunicação, começou a ruir diante de todos. Não houve batalha, não houve armas, não houve exército inimigo. O império caiu em silêncio. O povo começou a se afastar. Grupos se formaram conforme as palavras faziam sentido. Uns seguiram para um lado, outros para outro. O que antes era permanência virou dispersão forçada. A torre parou de crescer. As ferramentas foram deixadas no chão. Os fornos se apagaram. As festas cessaram. O sonho de um nome eterno se perdeu em frases quebradas. A cidade, antes cheia de vozes, agora era tomada por confusão e distância.
Nimrod observava tudo sem conseguir impedir. Seu sistema dependia da unidade. Sem ela, não havia controle. Sem controle, não havia reino. O poder humano, construído com tanto esforço, caiu sem luta. Bastou uma palavra de Deus, ou melhor, a quebra delas, e o silêncio voltou. Não o silêncio da espera, o silêncio da queda. A torre permaneceu de pé por algum tempo, mas vazia de sentido, um símbolo de algo que não se completou. E no meio das ruínas, uma pergunta começou a surgir, ainda sem resposta. E Nimrod, o que ele realmente tentou fazer? As ruínas ficaram. O barulho cessou. A planície de Sinar, antes cheia de vozes e trabalho, agora carregava apenas o vento e o pó. A torre não avançava mais. A cidade não tinha mais comando. O povo havia se espalhado, cada grupo seguindo palavras que faziam sentido apenas entre si. Nimrod permaneceu. Caminhava entre pedras caídas, ferramentas abandonadas e paredes inacabadas. O sonho de permanência havia terminado, mas algo mais profundo ainda precisava ser compreendido. A queda não tinha sido apenas de uma obra. Foi a queda de um plano. Ali, diante do que restou de Babel, o segredo finalmente se revela. Nimrod nunca construiu apenas por segurança. Nunca foi apenas para proteção contra animais ou medo do dilúvio. A torre, a cidade, a unidade forçada, o nome exaltado, tudo fazia parte de um sistema sem Deus. Desde o início, Nimrod percebeu que o plano de Deus para a humanidade era espalhar, multiplicar e depender do Criador. Mas ele escolheu outro caminho: centralizar, controlar, governar. Ele criou um reino onde o homem não precisava mais obedecer. Um governo humano absoluto. Uma unidade que não vinha do Espírito de Deus, mas do medo, do orgulho e da força. O objetivo não era subir ao céu para encontrar Deus. Era trazer o céu para baixo e ocupá-lo com o homem. Ao tentar impedir a dispersão, Nimrod tentou impedir o plano de Deus de formar povos, histórias e, no tempo certo, trazer o Messias ao mundo. Seu sistema queria ser eterno, seu nome queria ser supremo. Seu governo queria substituir a autoridade divina. Por isso Deus interveio, não por medo da torre, não por ameaça ao céu, mas porque o coração humano estava tentando tomar o lugar do Criador. Nimrod se tornou, sem saber, o primeiro grande inimigo do plano de Deus. Não com espada, mas com estrutura. Não com guerra, mas com ideologia. Ele não negou Deus com palavras. Ele o tornou desnecessário com um sistema. Isso era mais perigoso do que um ataque direto. A Bíblia não conta o fim de Nimrod em detalhes. Seu nome desaparece das Escrituras, mas sua ideia não. O espírito por trás de Babel continuou caminhando pela história, reaparecendo sempre que o homem tenta governar sem Deus, sempre que a unidade é usada para controlar, sempre que o nome do homem é exaltado acima do nome do Criador, sempre que sistemas prometem segurança sem obediência. Nimrod não queria subir ao céu, ele queria substituir Deus na terra, e por isso sua obra caiu, mas sua influência não terminou ali, mas o espírito de Nimrod nunca morreu. A história de Nimrod não termina nas ruínas de Babel. As pedras ficaram no chão, a torre parou, o povo se espalhou, mas a ideia continuou caminhando pelo mundo. Babel caiu como cidade, mas o seu espírito encontrou novos lugares para morar. O que aprendemos com Nimrod é simples e profundo. O maior perigo para o plano de Deus não é a fraqueza humana, mas o orgulho humano. Nimrod não negou Deus em voz alta. Ele fez algo mais sutil. Criou um sistema onde Deus não era mais necessário. Sempre que o homem acredita que pode viver sem Deus, Babel se levanta novamente. Hoje, Babel não é apenas uma torre. Ela aparece em sistemas humanos que prometem segurança sem obediência, em governos que querem controlar tudo, em religiões que exaltam líderes acima do Criador.
e também em corações que confiam mais na própria força do que na vontade de Deus. Babel existe quando a unidade é usada para dominar e não para amar. Babel existe quando o nome do homem é exaltado mais do que o nome de Deus. Babel existe quando a fé vira tradição, mas perde a dependência. Deus não destruiu a humanidade em Babel. Ele a preservou, confundiu as línguas para salvar o futuro, espalhou os povos para cumprir seu plano. E no tempo certo trouxe o Messias, mostrando que o verdadeiro caminho nunca foi subir ao céu pelas próprias mãos, mas permitir que Deus descesse até nós. O plano de Deus nunca foi destruído, mas sempre será confrontado. A pergunta que fica não é sobre Nimrod, é sobre nós. Estamos construindo nossa vida como Babel ou caminhando em dependência de Deus? Se essa história falou ao seu coração, 2 outros vídeos vão aparecer na sua tela com personagens bíblicos que também enfrentaram o orgulho humano, o juízo de Deus e a necessidade de dependência verdadeira. Clique, inscreva-se no canal e deixe seu like. Que o Deus que confundiu Babel para preservar seu plano guarde também o seu coração, porque muitas vezes a maior queda começa quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus.